Olá pessoal, me chamo Jaciel, curso em Engenharia Civil na Faculdade Uninassal, Parnaíba. Sou aluno do professor Leandro Cavalcante, o qual ministra a matéria de probabilidade e estatística, e irei falar sobre um dos tópicos de estatística, que são as medidas de dispersão. O que são medidas de dispersão, quais são elas e alguns exemplos. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. As medidas de dispersão elas são bem mais eficazes do que a média, a moda e a mediana em relação a esses parâmetros estatísticos. Eles são bem mais eficazes para identificarmos melhor a homogeneidade ou a heterogeneidade entre os termos de uma série. Essas aqui são das medidas de dispersão, a gente tem o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Antes da gente iniciar sobre desvio padrão, a gente tem que ter em mente a ideia de desvios. Chamamos de desvio a diferença entre um valor e a média dos dados. A gente tem a fórmula do desvio. Lembrando que os desvios ele tem que estar entre módulo. Desvio médio. O desvio médio é a média do somatório do número de desvios de uma série. Ele avalia a variabilidade ou a dispersão dos dados em torno da média aritmética. Essa aqui é a fórmula, ou seja, na fórmula que a gente tem todos os desvios, a gente tem o somatório dos desvios dividido pelo número de desvios, que vai dar o desvio médio. Essa é a fórmula do desvio médio. Agora a gente vai para um exemplozinho. Considerando as idades das crianças de uma festa, calcule o desvio médio desse conjunto de dados. A gente tem aqui a festa, aqui os dados. Tem uma criança de 1 ano, 2 crianças de 2 anos, 2 crianças de 12 anos e uma de 13 anos. Como é que a gente vai calcular o desvio médio? Logo de início, a gente vai calcular a média. A gente vai fazer o somatório das idades das crianças. E no caso aqui eu somei, aí o resultado da média deu 7. Agora, a gente encontrar a média, a gente vai realizar os desvios da média entre os termos da série. Aqui os desvios, todos os desvios. Aqui no caso da primeira criança, a primeira criança tem 1 ano. Então é 1 menos o 7, que é a média, entre parênteses. Entre parênteses não, entre módulo. Aí aqui, todos os desvios, a gente soma o resultado de todos os desvios dividido pela quantidade de desvios, que no caso são 6. Aí o resultado do desvio médio é 5,33. Agora a gente vai para a variância. A variância é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações. Essas observações aqui são os termos da série e a média aritmética da amostra. Essa aqui é a formulazinha. Bom, se a gente identificar a variância, ela é isso aqui. É os desvios, aqui a gente tem os desvios elevado ao quadrado. A gente vai ter todos os desvios elevado ao quadrado dividido pela quantidade de desvios. Essa aqui é a fórmula da variância. Aí aqui a gente vai ter um exemplo similar ao anterior. Só que no caso agora a gente vai ter 2 festas. A gente tem os dados aqui. Considerando as idades das crianças das 2 festas indicadas, calcule a variância desses conjuntos de dados. A festa A, aqui os dados das crianças, e a festa B, os outros dados das crianças. Aí a gente vai... Como a gente vai ter que calcular primeiro a média de cada festa, a gente calculou a média da primeira festa, da festa A no caso, deu 7. E o da média da festa B também deu 7. Bom ter em mente isso. Se a gente observar, as médias das 2 festas deram iguais. Mas vamos ver se a variância dá igual. Aí a gente vai calcular, a gente pega a média, vai fazer os desvios entre os termos. E esses desvios a gente vai elevar ao quadrado. Aí a gente pegou todos os desvios e elevou ao quadrado e dividiu pela quantidade de desvios. Aí deu esse resultado aqui. Aí no caso, a gente vai somar os desvios elevados ao quadrado
dividido por 6, no caso. Que a variância na primeira festa deu igual a 28,67. Já a variância na festa B, ela deu igual a 1,67. Ou seja, se a gente observar, houve uma grande... Se a gente observar, as médias são iguais, mas a variância entre as duas festas deu uma certa diferença entre as duas festas. Mas se a gente observar os termos da série, pronto, os termos da série A, eles são bem mais heterogêneos. Se a gente observar, tem uma criança de 1 ano e tem uma criança de 13 anos. Ou seja, tem uma grande diferença de idade. Já se a gente observar a festa B, entre os termos da série, a gente tem uma criança de 5 anos e uma criança de 9 anos. Essa diferença ela não é tão grande quando comparado à diferença de anos das crianças da festa A. Agora a gente vai para o desvio padrão. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. O desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme ou homogêneo. Essa aqui é a fórmula do desvio padrão. Se a gente observar dentro da raiz, ela se encontra já a fórmula da variância. Aqui a gente tem os desvios elevado ao quadrado sobre o número de desvios. E a gente vai encontrar o desvio padrão, a gente só pega a variância e tira a raiz. Aqui a gente vai ter os mesmos dois exemplos. Repetindo. Aí, e para a resolução. E como a gente já tinha o resultado da variância, a variância da festa A e o resultado da variância da festa B, a gente vai pelo menos apenas calcular a raiz desses termos. E no caso aqui deu a raiz de 28,67 deu aproximadamente 5,35. E o desvio padrão da festa B, que é a raiz de 1,67, deu igual a aproximadamente 1,29. Se a gente observar também, o desvio padrão eles deram diferente. Eles deram, ou seja, os termos da... A gente pode concluir que os termos da festa B, eles são bem mais homogêneos do que os termos da festa A. Ou seja, os termos da festa B, ele tem uma certa uniformidade, são mais iguais. E galera, é isso. Muito obrigado pela atenção. Show!